Começando do nada, episódio de número 50. Bem-vindos, bem-vindas. E aí, galera, tranquilo? Alex aqui desse lado, é, Guilherme aí do outro. Ah, Sou eu. Guilherme, Oi. eu, eu queria alguém para acreditar. Essa foi uma frase que eu escutei uns dias atrás e ah, eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco, não foi preocupado a palavra, mas eu fiquei bem reflexivo em relação a isso, assim. Você quer alguém para acreditar? Alguém pra acreditar? Como assim? Eu acreditar Você na quer alguém? pessoa ou a pessoa Você, acreditar em você, mim? Como que é o você que. negócio? Boa, boa. Vamos começar. Vamos Só pra eu por entender essas duas exatamente. vertentes. Vamos começar por essas duas vertentes. Primeiro, você quer alguém para acreditar ou você quer alguém para acreditar em você? Ou você não quer nenhum dos dois ou você quer os dois? Nenhum dos dois. Nenhum Porque, dos tipo, quatro. porque é, sei lá, acreditar é uma coisa, é uma palavra que ela tá meio assim, um pouco limada do meu vocabulário atual, no sentido Uhum. de que eu coloquei ela como se fosse de gancho, né? No gancho. Sim, Tá sim, sim. suspensa, para ela tá sendo reavaliada. Sim. Então, porque assim, o que seria acreditar, né? O que é uma crença? Então, Uhum. da minha perspectiva, o acreditar seria eu. ahn, a crença tem a ver com uma coisa que vem do passado, não é uma decisão ou algo que eu tô fazendo nesse momento. Então, Uhum. para esse momento, a palavra que eu colocaria seria confiar. E daí não seria confiar em alguém específico, mas seria confiar na minha realidade. E com base Uhum. nisso, eu confiaria nas pessoas que estão dentro da minha realidade, até com os erros que elas vão fazer, até com os possíveis, entre aspas, traições que elas Uhum. possam cometer. Mas Uhum. é que, evidentemente, que tem um aspecto meu que ainda tem vamos dizer, um grau de identidade, então que ainda fica avaliando uma pessoa, se eu acredito ou não e tal, mas eu vejo isso como um defeito de fabricação, um defeito de Uhum. programação que, Uhum. para mim, tem um suporte muito mais abrangente nessa palavra confiança. Que eu acho Uhum. Uhum. Mas a confiança é uma confiança em você mesmo. Uma Sim. confiança em mim mesmo. Então, na verdade, sim, uma confiança que essa realidade ela tem um propósito, então que as pessoas que estão aqui têm um propósito. Então, se você não confia nos outros, é porque de alguma forma tem alguma coisa que você não está confiando em você, né? E esse em Sim, sim, você, sim. no fundo, não é em você, né? É não confiando na sua realidade. Então, Uhum. eu acho que a virada assim da chave é essa confiança nesse universo que a gente não pode. Porque tem coisas que a gente vê e a gente desconfia, mas que por trás disso tem outras coisas a mais. Sem Então dúvida. seria confiar nesse a mais. Então, Sim, agora, eu te- buscar alguém que acredite em mim, isso, tipo, de jeito nenhum, eu não quero que as pessoas acreditem em mim, Aham, entende? aham. Existe assim, uma questão de, vamos dizer, uma credibilidade, alguma coisa nesse sentido, mais técnica, sabe? Tipo Uhum, assim, não uhum, achar que o cara tá querendo me lesar, ou que, né, se eu vou fazer um trabalho, como, por exemplo, na minha profissão, a pessoa, eu quero que ela tenha uma credibilidade no que eu tô uhum, fazendo, nesse sentido. Mas não, uhum, porque o que me soa muito, essa coisa de acreditar, remete muito a, tipo assim, aos conceitos religiosos que a gente tinha. Daí tem uhum. um sub. Uma coisa meio subconsciente aí de Deus, e se acreditar em você, você não acredita em mim. Então, Sim, então sim. eu acho que tudo que a gente diz, por exemplo, tudo que eu digo aqui, tomara que você não acredite em mim e que você Uhum, mesmo sonde a sua própria perspectiva, entende? uhum, E eu acho uhum, porque é isso que eu faço.
com todo mundo, você fale. Então, assim, eu não acho que você tem má fé, eu não tomo assim como má fé das pessoas, a não ser alguns casos muito, muito poucos e Uhum, específicos, mas eu vejo assim, a pessoa, ela tem essa opinião, ótimo. Mas assim, ela tem esses motivos para ter essa opinião que eu não preciso ter. Assim, é o jeito dela ver, entende? Então, uhum, eu iria mais por esse lado. E a palavra, por que que eu, só fechando assim, por que que eu coloquei essa palavra de gancho? É porque, por causa dessa carga que ela tem, assim. Então, aquilo que a gente tava conversando, né? Que às vezes quando a gente vai e lança. Porque a gente, assim, de alguma forma fala que a gente tá querendo ver aqui as coisas do nada. Então, uhum. quando a gente pega uma palavra que já é conhecida e já é utilizada geralmente de uma certa forma, a palavra tem vários vícios. Então eu acho que primeiro para a gente discutir qualquer coisa a gente tem que filtrar bem, falar o que quer dizer essa palavra, né? O que quer dizer para você, o que quer dizer para mim e deixar claro isso, porque senão a gente já vai estar assim estruturando o que a gente está colocando aqui tendo como base um monte de distorções ou coisas assim que a gente poderia Sim, limpar um pouco esse canal de comunicação, né? sim, Mas sim. É, e você? brother, eu tenho umas coisas muito definidas, muito bem definidas em relação a certas formas de acreditar. Você falou de distorções, eu vou falar disso daqui a pouco, que eu acho que é um gancho importante. Mas antes, eu vou fazer uma outra pergunta que tem a ver com que eu ainda tenho algo para a gente destrinchar em algum espaço aqui. É, a crença, ela, na tua cosmovisão aí, a crença não tem a ver com uma coisa desse momento? Isso é uma pergunta, você não precisa responder agora, mas antes, quando você fala de confiança e acreditar, para mim, pessoalmente, baseado na minha história de vida, naquilo que eu consegui reconstruir de dentro de mim, acreditar para mim sempre foi um verbo que teve muito presente, assim, né? A minha família toda é uma galera que tem suas devoções religiosas e tal. Então, esse é um verbo que sempre teve muito presente, assim, desde criança, né? Aquela coisa de ir à igreja e tal, né? Até um tempo atrás, até uns anos atrás, a minha mãe se perguntava assim, ei, você foi à missa, não sei o quê. E eu dizia que não, e tá aqui, enfim, até que ela entendeu que não era a minha pegada e acabou respeitando um pouco mais a minha forma de acreditar nas coisas que me guiavam, né? Mas eu acredito que a confiança ela é um estágio que vem depois desse acreditar, né? Confiança para mim, de novo, algo meu. Confiança para mim tem a ver com você é como se você pudesse fechar os olhos diante de certas coisas que você não se preocupa, porque você sabe que você pode simplesmente estar confortável sabendo que você sabe de alguma forma com algo muito pessoal seu que o melhor para você vai se desenrolar a partir desse ponto onde você decide, né, se entregar a um determinado processo, a um determinado ah, a um determinado exercício que você se propõe a fazer, né? É mais ou menos assim, às vezes a gente dorme confiando piamente de que vai haver amanhã. Isso é uma ilusão, isso não existe, mas você confia nisso. Tipo, você não fica com medo de dormir porque amanhã não vai amanhecer, por exemplo. Esse é um tipo de confiança que eu falo. Então, um exemplo ainda mais claro. Tipo, você não solta o ar com medo de que o ar não tenha para você inspirar de novo, entendeu? Tipo, você não tem esse tipo de preocupação. Isso para mim é algo que está relacionado à confiança. Você não precisa, já está Aham, além de acreditar. aham. Ah, Posso dar um exemplo concreto que aconteceu ontem? manda, manda. Quando eu peguei, tipo,
peguei um Uber, né? Uhum. E daí eu fiquei pensando nisso, assim, porque tipo, não é pra mim não é frequente, né, tomar táxi ou Uber. E às vezes tem essa coisa, né? O cara pergunta, posso fazer o caminho do GPS, né? E daí Uhum. eu tava em Curitiba, nem conheço. E mesmo se estivesse em São Paulo, eu ia falar sim, né? Mas Sim. tem que ter aquele Aquele momento. um observador em você que tá falando, mas será que esse cara não vai dar, não sei o quê? E daí eu fiquei prestando atenção nisso, mas eu com o outro lado que eu tava, não, eu tenho aqui todo o tempo pra mim, pra eu fazer várias coisas e aproveitar esse momento, né? Aham. Ou Aham. então eu posso ficar me perguntando se o cara vai me levar pro caminho ou não, se ele vai ganhar sabe, vai ganhar Sim, uns reais sim. a mais. E é mais ou menos pegando essa analogia que a gente pode utilizar para ver nossa realidade. Assim, a gente não sabe como a nossa realidade se estruturou. Assim, eu não sei como esse corpo que eu tenho se formou. Eu não sei como que Uhum. Uhum. ele forma uma emoção, como que eu penso. E daí, a partir disso, às vezes, a partir do momento que eu penso, eu vou querer controlar a minha realidade. Que eu nem sei como ela chegou a ser o que ela é. Então, Uhum. tomando essa analogia, alguma coisa vai me levar até o lugar onde eu que queria chegar através do Uber, porque depois de, sobretudo porque é uma cidade que eu nem conheço, então é a mesma coisa, eu não conheço minha realidade, eu não conheço o universo. Então, o que eu ia prestando atenção não era no caminho que ele ia fazer, porque Uhum. eu não tinha como interferir nisso, mas naquilo que estava me surgindo ao eu me desconectar de tentar entender se o cara ia virar pra cá ou virar pra lá, eu não vou ficar olhando pra isso, porque eu posso fazer coisas mais interessantes. Então a mesma coisa Uhum. acontece assim, quando a gente fica tentando predeterminar o caminho da nossa vida, será que vai dar certo? Será que é por ali? Será que é por aqui? E daí você Uhum. fica pensando, será que a minha vida tá me levando, a minha realidade tá me levando para um lugar errado? É a mesma coisa. Você gera uma desconfiança em relação ao seu caminho, ao invés Uhum. de sintonizar em coisas mais profundas que vão, no momento certo, te dar a decisão, né? De, de Uhum. virar aqui ou virar ali, né? Mas Uhum. eu não sei se ficou clara essa analogia, para mim ela era bem clara no momento que eu estava ontem no Sim. coisa. Mas é isso, assim, a gente fica perdendo tempo de ficar controlando coisas que a gente não pode controlar, ao invés Ah, isso é verdade. de prestar atenção em coisas que estão surgindo ali pra gente que são mais interessantes. Essa coisa da desconfiança coletiva, isso é uma coisa que eu não é a primeira vez que eu ouço falar, mas existe uma energia de desconfiança em relação a condutores no geral, assim, que é uma coisa interessante, que tem a ver com acreditar, obviamente, ou não acreditar, ou desconfiar, não sei. Mas aí eu quero justamente voltar naquela pergunta de, já que eu falei de acreditar e confiança ser um outro nível para mim, a crença não tem a ver com uma coisa desse momento? Ahn, é Ou porque porque você falou assim, porque a crença tem muito a ver com o passado e tal, e é é um porque que chega a ser um defeito de programação. Tipo. porque a crença é um programa, né? Uhum. Pra mim. Então, sei lá, Sim, sim. vamos dar um exemplo assim. Fala uma coisa em que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam que ah, dinheiro tá difícil, por exemplo. Então, isso é uma situação que poderia ser lida de, sei lá, mil maneiras. Então, Uhum. se você. Esse dinheiro tá difícil, é uma interpretação com base em uma história que você viveu, ou várias pessoas viveram, e elas criam essa frase. Então, na hora que você fala isso, você, você poderia dizer a mesma frase, porque você Uhum. percebeu ela, Uhum. ou você está repetindo uma conclusão Uhum. Uhum. que já tinha sido, você mesmo já tinha feito, ou que alguém tinha feito. Mas mesmo essa frase, que se você eu estiver percebendo nesse presente, ela pode ser desconstruída. Então, se ainda não é uma crença, pode se tornar.
dependendo de como você está Sim, olhando. pois é, Então, exatamente. então, então assim, a frase em si não diz, Uhum, não, a frase por si só não nos permite ver onde que a pessoa que está dizendo isso tá. Mas a pessoa uhum. pode tá falando isso. Agora, essa frase aí é muito forte, assim. Pra mim parece uma crença. Do jeito que Sim, ela tá. mas é Ela não tem. exatamente, Do exatamente. jeito que Mas é ela disso tá, que eu tô tipo falando. assim, dificilmente ela foi dita no presente. Tem outras coisas que são crenças, mas Uhum. É, dependendo da como a pessoa tiver da onde ela estiver falando, pode ver. Não, realmente ela percebeu isso agora e é uma coisa. A questão é, você fala e consegue soltar no segundo seguinte, entende? Mas é que essa frase é muito tendenciosa pra ser, sim, não, para mas não eu ser coloquei ela de uma crença. propósito, justamente porque o que eu tinha para falar era justamente sobre isso. Tipo, Aham. quando uma pessoa diz, por exemplo, um pai de família, não, uma mãe de família chega em casa, ela trabalha o dia todo. Quando ela chega em casa, ela diz, e aí ela, sei lá, os filhos ou o marido perguntam para aí como é que foi o dia. Aí ela diz, hoje, sei lá, hoje foi meio fraco, o dinheiro tá difícil. Dinheiro, tipo, né? Dinheiro tá difícil. E aí, aquele grupo ali começa a absorver aquela frase como se fosse que, na verdade, a priori era só uma frase, mas aquele grupo ali, daquela família, filhos e marido, absorvem aquela frase, e associam aquela frase com a circunstância do momento, porque a circunstância não está favorável. Aí o que acontece? No dia seguinte, as crianças vão para a escola, o marido, sei lá, vai também para o seu trabalho e a mulher também. E aí o marido chega no ciclo de amizade deles e diz assim, rapaz, os caras perguntam, e aí, como é que tá? Rapaz, você, mulher ontem, né, voltou do trabalho e tal, aí disse que dinheiro tá difícil. Aí ele já infectou, entre aspas, infectou um outro grupo. Os moleques na escola chegam na escola, e aí, não sei o que, a professora pergunta, e como é que você tá? Você, ah, não sei, a mãe disse que dinheiro tá difícil, então eu não entendo muito bem disso, mas eu acho que tá mesmo, porque isso. Aí começa a surgir uma série de explicações sobre, sim, o dinheiro está difícil. Sim, essa é a situação que se coloca no momento. Então, tudo isso começa a se encaixar, porque a mente está sempre procurando um link para justificar as coisas que se diz, por mais que elas sejam fantasiosas. E aí, como certas notícias se espalham com mais facilidade do que as outras, isso atinge um âmbito de uma camada coletiva muito rápida e as coisas estão, como a gente está dentro de um sistema capitalista, no caso, que ele beneficia a todos, mas nem todos sabem fazer melhor proveito disso, então algumas pessoas, sim, vão confirmar aquilo que começou nessa família, dizendo que o dinheiro não estava fácil, né? Uhum. E aí, o que acontece? A repetição dessa frase, que era só uma frase, ela passa a ser uma crença, porque ela começa a atingir, ela começa a ganhar congruências com certas circunstâncias, e as circunstâncias algumas são muito fortes, elas acabam trazendo à tona certas emoções que estão relacionadas estão relacionadas a essas circunstâncias, e quando a gente coloca emoção dentro de uma frase que ela se repete, isso acaba se tornando uma crença, né? É por isso que eu disse, essa frase é tendenciosa? Sim, mas é um exemplo claro de que isso acontece com a crença se forma a partir daí, de uma circunstância ou de uma descrição de uma circunstância, e de que essa circunstância tem uma congruência muito forte com certa semelhança de outros ciclos, e esses ciclos estão emocionalmente afetados por isso, e quanto mais se repete isso, mais isso ganha força, né? E aí, uma outra crença, por exemplo, não tendenciosa, mas que a gente até comentou ontem, dinheiro nasce em árvore. Dinheiro nasce em árvore. Isso seria uma crença? Ah,
sim, também. Até a própria, por exemplo, quando você fala assim, tem uma escassez. Daí isso é uma Uhum. crença porque você poderia ver que não. E daí Aham. tem pessoas pregando, não, a gente vive em abundância. Isso também é uma crença. Uhum. A Uhum. questão é, você não saiu da crença porque você conseguiu um resultado positivo. Porque Sim, isso se alimenta. você continua alimentando é, uma coisa que não é você estar no presente e entender, sei lá, essa polaridade da escassez Sim. com abundância e tudo. Mas eu acho assim, a crença, ela, ela faz parte da nossa realidade. Então, não é que a gente Ela, não vai ter crenças, sim. porque é como se fosse isso. A gente vai ter programas estão se atualizando. A nossa realidade é como se fosse tem um software aí invisível que, que é, né, atualizado e a crença faz parte também da forma Hum. como a gente encara a nossa realidade. Então, de certa forma, a gente vai ter um certo grau de crença e eu acho que a questão é de tudo aquilo que a gente está falando, a gente está prestando atenção, de como a crença ela tá se infiltrando dentro dessa minha comunicação. Então, ao mesmo como eu digo, a nossa realidade, que eu falei, é um programa e não sei o que, isso é uma crença também, entende? Uhum. Mas Uhum. assim, é a forma que eu consigo, a melhor forma que nesse momento eu consigo expressar a minha realidade. Eu sei que tem alguma coisa assim, porque eu tô colocando a minha opinião nisso. Uhum. Agora, é aquela questão de você ter, ao mesmo tempo que você aceita essa possibilidade, você aceita que também pode não ser isso, entende? Uhum. Então, tá, É, isso é a forma como eu percebo isso, mas eu não tô dizendo que isso é a verdade absoluta, sim, mas sim, eu acho exato. que Ah, e outra coisa, né? Crença não tem a ver com verdade ou em verdade, mas aí não. que tá o ponto, como programa tem, porque na hora que a pessoa tem uma crença, ela vai ver isso como verdade. Sem dúvida, Porque sem ela vai dúvida. tomar a totalidade da possibilidade dela de julgar a realidade dela como sendo a verdade. Então, esse que é o fator é, que, que acaba, tipo, tirando a possibilidade de a gente perceber o presente. Porque a Uhum. crença, ela afeta a gente de uma forma, às vezes, meio que permanente. Ela continua ali solidificada, Exato. fazendo que a gente olhe para ela, né, e não para outros elementos que a gente tá, que a realidade está dando pra gente, né? É, agora que você falou sobre a crença realmente ela não, de fato, ela não é algo que é verdade ou inverdade, mas dentro de uma mente humana, entre parênteses, uma programação mental, ela sim, ela tem que ser tida como verdade, porque ela, de alguma forma, é um tipo de líder, é um tipo de guia. E aí eu ouvi uma frase de um cara, não lembro o nome dele agora, ele está num documentário chamado Você é o que você come. Não sei se é esse mesmo título em português, em inglês é You Are What You Eat. E aí ele fala assim, olha, você pode estar sendo extremamente sincero, mas você pode estar sendo sinceramente errado, que tem a ver com crença também. Tipo, aquela frase para mim foi muito impactante, porque assim, putz, eu acredito, por exemplo, sei lá, eu acredito no Osho, por exemplo. Eu defendo o Osho, que Osho isso, que Osho aquilo, que o cara é muito safo, não sei o quê, papapá. Mas o fato de eu acreditar nele faz com que eu fique cego a respeito das coisas da história dele que ele montou e do que ele no momento em que ele se perdeu e ainda assim continuo defendendo ele porque acredito nele. E aí nesse momento eu posso estar sendo extremamente sincero sobre o que eu acredito a respeito de Osho e não exatamente da verdade que mora por trás da minha crença. Né? Enfim, é como se fosse uma Uhum. barreira, eu realmente não conseguisse ver isso. É, Agora, e quando você daí, fala de. e daí isso leva talvez de volta talvez para sua pergunta inicial, né, de acreditar numa pessoa. Então é a mesma coisa Uhum, que a gente disse sobre todas essas realidades, seria o mesmo para a pessoa. Não uhum, tem por que você acreditar ou não acreditar numa pessoa, né? uhum, Porque uhum.
toda, toda pessoa vai ter coisas que você não vai perceber, que são projeções suas, que Sim, que você então não quer ver, né? Às coisas que vezes você não você quer quer ver. Então, sempre é, a gente vai ter esse lado, como a gente tem essa tendência a ter crenças, então a gente vai ter uma tendência a acreditar numa pessoa. E depois a uhum, gente vai se frustrar quando essa, porque invariavelmente sei lá. todas as pessoas que eu convivi e eu que eu acreditei, elas sempre um momento elas vão frustrar a minha crença, porque Uhum. eu projetei nelas o que eu gostaria que elas fossem, mas elas não Sim, são exatamente exatamente. isso. Exatamente. Então, todas as vezes que elas se mostrarem frustrarem minha crença, então elas estão fazendo esse favor de Uhum. mobilizar esse julgamento que você tinha feito, que era, na verdade, um erro de percepção. Agora, eu lembro agora, tô lembrando agora de um episódio onde tem uma amiga que ela fala, ela perguntava para mim se eu acreditava em espiritismo e tal, e eu disse assim, olha, eu não sei nem te dizer, porque assim, eu não tenho muito contato com esse mundo, assim, né? Na época eu realmente não sabia, assim, não entendia nada. E hoje eu estudei algumas coisas, tenho alguns amigos que, né, que comentam suas experiências e tal. E aí ela falou assim, sabe o que que é? Para mim, não tem, para mim é difícil não acreditar nisso, porque os meus pais falavam de realidades relacionadas a isso e que eram pessoas que eu confiava muito. Então, as verdades que elas me falavam, de que a gente vivia, faziam com que, mesmo que eu decida não acreditar, para mim é difícil não acreditar nisso, porque existe uma realidade ali por trás disso tudo. E que isso tudo é muito sensível para mim. Então, ela dizia que, na verdade, eu não sei, eu não tenho como não acreditar diante dos fatos que eu, que eu vi. E hoje eu percebo que, assim, sim, muito provavelmente sim, tudo é verdade, porque isso está relacionado à forma como ela enxergou e experienciou isso com todas as suas células, enfim. Quando você falou anteriormente ali de prestar atenção, né, no que é que rola hoje, em relação a certas coisas que no passado, hoje, tu vês como um defeito de programação e tal. Hoje, eu falo por mim, obviamente, hoje eu me vejo lidando com certas situações que eu acabo transformando em crenças porque eu entendo que elas me beneficiam. Não estou dizendo que eu consigo manipular, não, mas eu entendo como uma crença funciona, porque geralmente certas crenças estão relacionadas sim a certas circunstâncias e a certas formas como elas tocam nossas emoções. E quando são coisas que são muito importantes para mim, eu faço de tudo para redirecionar isso, já que é algo que me beneficia, né? E aí você falou assim, eu não quero que ninguém acredite em mim e tal. Bom, eu não tenho a mínima necessidade de que as pessoas acreditem em mim. Eu também sou muito dessa, tipo, olha, não acredite no que eu estou falando, vá atrás, pesquise, faça. Ao mesmo Tem um canal, só uma coisa, tem um canal em espanhol que fala sobre uns assuntos parecidos com o que a gente está dizendo, que chama Não Me Creas. Tipo, não acredite, o nome do canal é Não Me Acredite em Mim. Eles trazem várias coisas, tipo, mas não acredite em mim, né? e aí o que eu penso é que parte de mim está muito livre, está muito desprendido disso, mas parte de mim entende que Guilherme precisa acreditar em mim, que os nossos ouvintes precisam acreditar em mim, mas não no sentido de que eu seja seguido pelas coisas que eu digo, mas para que exista uma comunicação fluida entre a gente, né? E não exatamente por mim, mas para uma construção de uma coisa nossa, né? Coisa que a gente nem sabe de onde vai dar exatamente, mas que a gente sabe que a gente confia que é algo bom. E eu penso hoje eu penso assim que é importante a gente dedicar uma certa crença, se desprender de certas resistências para que a gente transforme uma realidade em algum momento, assim.
ou permita que a realidade se desdobre, eu acho que é o mais importante. E essa coisa de distorcer, acreditar acreditar, eu acho que é uma linha muito, mas muito, muito, muito sensível, que ela pode levar à deturpação, né? Essa distorção da própria realidade. Tipo, você acredita piamente por exemplo, você acredita piamente num partido político por conta dos formadores que criaram o partido, mas os formadores que criaram esse partido já se corromperam e você tão cegamente resolveu acreditar nisso que você não vê, você não consegue enxergar que o partido já não é mais o mesmo, que o partido já está partido, entendeu? Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Quando algumas pessoas dizem para mim, tipo, eu queria acreditar em alguém, essa conversa, na verdade, aconteceu justamente por conta dessa pegada política. Eu queria acreditar em alguém. Assim, por que que você tem que acreditar em alguém? Por que que você não presta atenção no que tá dentro de você, comungando com essa parte daqui de fora, né? E é por isso que eu trouxe o assunto à tona. E acho sim que crença é algo muito importante, que lidera a gente, ou que, quando eu digo que guia a gente, tanto pro que é bom, quanto pro que não é tão bom assim. Uhum. Eu vejo que ela é um elemento da nossa realidade que a gente sempre teve como. Porque sempre teve associado com essa noção de verdade. E então ela é importante porque ela está criando essa vontade de eu interpretar a minha realidade, mas ao mesmo tempo, dentro do meu processo, como eu percebo isso, toda vez que eu percebo que eu tenho uma crença, é como que automaticamente ela começa a se desconstruir para que outra coisa venha no lugar dela. Então, eu acho que é uma coisa natural, assim, você sempre vai ter um certo grau de, vou colocar essa palavra aqui, de cristalização, que é você Sim, tira uma sim, foto sim. da realidade. Então, essa foto é útil, mas ela é uma foto de um momento. Então, a gente já está em outro Sim. momento. Então, a gente poderia ter a capacidade, ou quer dizer, existe dentro da nossa realidade a capacidade de processar isso novamente. Então, se Uhum. existe essa capacidade, para que eu vou ficar com a foto antiga? A foto antiga serve também, mas se eu souber que ela é uma foto antiga, eu vou processar melhor a minha realidade. Então, Sim, assim, agora a questão é, por que que a gente se prende às crenças? Porque daí é aí que a gente começa a poder meio que desmontar isso. Porque a gente tem essa dificuldade, né, de desconstruir a nossa realidade. Por quê? Uhum. Porque é uma questão inconsciente que tem a ver, que a gente está apegado a uma identidade. Então, de alguma certa forma, eu tenho uma imagem minha que eu acredito nela, que está no fundo. Então, às vezes, Uhum. essa crença que eu estou expressando, ela está num nível muito mais superficial de outras crenças mais profundas que eu não chego nem a ver. Então, se eu não Uhum. começo a falar sobre essa crença que eu estou expressando e posso desconstruir ela, eu jamais vou chegar a perceber interiormente de onde que estão brotando essas crenças e qual é o mecanismo que faz. Porque a realidade, todo momento, ela está construindo e se desconstruindo, está construindo. A realidade não está apegada a uma Uhum. crença. Então a crença é um fator humano, uma Uhum. visão humana, que tem não estou falando que não tem utilidade, não tem que ser eliminada, não é isso. Uhum. Uhum. Porque muitas vezes a gente trabalha assim, né? Ou é tudo ou nada, né? Ou sim ou não. Sim, Não, não sim, é. sim, sim. Ela tem uma função. Então Uhum. a questão é como que. E daí isso assim, é uma coisa a ser desenvolvida, né? Porque não é Uhum. numa frase a É. gente vai entender, mas assim, como que a gente pode utilizar essa função crença? Então é Perfeitamente. tirar a crença do pedestal e falar, isso é uma função, como eu utilizo. Sim. Não é uma coisa assim, você tem que ter ou não tem que ter, porque, Uhum. né? E daí, porque senão você vai ir pro lado do que a gente sempre foi inoculado, né? Dessa coisa de Deus, de acreditar na sua família, acreditar nos seus pais, acreditar no amor, acreditar. E tipo, a realidade não tem necessidade de acreditar em nada. A Aham. realidade É. não necessita defender nenhuma verdade, porque a verdade é o que está sendo expresso já, né? Então. Uhum. Quando você falou de toda vez que eu percebo que existe uma crença que ela pode
se cristalizar a determinado ponto, mas que ao mesmo tempo ela pode se diluir a partir do momento que eu detecto ela. E é como se fosse acessar uma foto antiga. Eu achei bacana a analogia porque, para mim, hoje, né, é importante para mim que eu entenda que eu consigo acessar, por exemplo, uma foto antiga dessas relacionada a alguma crença, onde eu a uso como um certo tipo de resgate para me impulsionar para ir um pouco mais além. A questão é que existe em determinado momento da vida um nível interior que a gente alcança, que é pessoal de cada um, que certas fotos que, que carregam certas crenças, elas deixam de ser impulsionadoras e é um momento que você tem que perceber que aquilo ali já não te serve mais. E quando você fala de que sim, a crença é uma função, é como se aquela foto que você usou por tantos anos, ela não está mais te impulsionando para frente, você tem que deixar ela de lado. Você tem que desapegar dela. E tirar uma outra foto que você possa acessar, de repente, para te impulsionar para outro canto. Né? E perceber isso, do quão importante a gente desapegar de certas coisas de certas crenças que serviram a gente até certo ponto, mas que daqui em diante a gente precisa diluir essa crença para que ela se torne uma outra coisa um pouco mais melhor impulsionadora, né? E acredito que seja por aí a pegada, que essa coisa de tem a ver com ser flexível com você mesmo, de você não ser tão cabeça dura, né? Beleza. Então, acho que a gente vai encerrar esse episódio, que é o mais longo do nada. Recorde, Recorde, recorde de, batemos o de recorde. tempo. Perfeito. Bom, galera, então, um abraço grande aí. Deixe seu comentário e, bom, a gente vai se falando. Falou todo mundo, até a próxima. E